Quando a gente está falando de ancestrais, a gente pode partir desse pensamento pensando na nossa família. Nessa família, nessa foto de uma família, a gente consegue ver aí várias gerações, pessoas que compartilham ancestrais em comum, né? Então a gente consegue ver aqui provavelmente os filhos dessa família, então a geração mais nova, mais recente, os ancestrais dessas duas crianças, então essas duas crianças compartilham esses dois ancestrais em comum, que são o pai e a mãe, logo numa primeira geração. E eles também compartilham, tanto os pais quanto as crianças, compartilham entre si outros ancestrais, que são os avós, né? E se a gente continuar nessa linha de raciocínio, a gente vai chegar nos bisavós, tataravós, tataravós e assim por diante. E se a gente for pensando nessa mesma linha de raciocínio, a gente vai chegar cada vez mais distante aí na linha do tempo, num tempo mais no passado, e a gente pode estender isso quase que infinitamente, né? Pensando aí, lembrando que a gente, todos os seres vivos surgiram aí de uma origem comum, se a gente for pensar na evolução da vida como um todo. Então a gente tem esse conceito de ancestralidade, é isso que define esse conceito de ancestralidade. Então vamos continuar nessa nossa linha de raciocínio aí pensando em ancestrais. Vamos caminhar bem mais para trás aí na questão aí do tempo e a gente vai chegar nessa ideia aqui. Então, 300.000 anos atrás, a gente tinha lá já o que a gente já chama há 300.000 anos atrás de Homo sapiens, que é a nossa espécie, né? Espécie humana. Todos nós, independente de qualquer coisa, somos dessa mesma espécie, Homo sapiens. E aí, se a gente for caminhando, né, checando os ancestrais cada vez mais distantes nessa linha do tempo, a gente vai chegar aqui no surgimento do Australopiteco, que é uma das espécies, tá, que a gente vai ver que tem mais antigas aí conhecida na nossa linhagem. Aí a gente está falando aí numa escala de tempo de cerca de 2 a 3 milhões e meio de anos atrás, tá? Então, olha só quão antiga é essa nossa ancestralidade, certo? Porém, apesar de eu estar falando para vocês que é antiga, a gente está falando de 3,5 milhões de anos atrás, que é bastante coisa, né? É muito tempo. Mas se a gente pensar isso com relação à idade da Terra e à idade da vida na Terra, a gente vai perceber que, colocando nessa perspectiva aí, não é algo tão antigo assim. Porque vamos aos números aqui. A origem da Terra, do planeta Terra, tá? Antes de ter vida nele ainda, a gente tem aí, dependendo dos estudos que a gente vai olhar, de 4,5 a 5 bilhões de anos atrás. Estamos falando aí na escala dos bilhões, certo? Afunilando aí, eu vou vou falar de grupos aí cada vez dos maiores grupos para os menores grupos, tá? Até a gente chegar no ser humano. A gente teve a origem da vida, 3,8 bilhões, Sim. Certo? Uhum. Depois, a gente vai ter a origem dos primatas, né? Que são o grupo aí de todos os macacos. Tudo que a gente chama de macaco na Terra, tá? Desde lá do mico pequenininho até um chimpanzé, nos incluindo dentro desse grupo. A gente vai falar aí de 70 milhões de anos atrás, certo? Então, começou lá a origem da vida 3,8 bilhões de anos atrás, muito tempo. A linhagem dos primatas, que é uma linhagem bem derivada, aí, foi surgir só 70 milhões de anos depois. Então, olha quanto tempo já passou entre a origem da vida e a origem dos primatas. Se a gente for pegar depois, lá dentro dos primatas, a origem dos hominídeos, a gente vai estar falando de 14 milhões de anos, certo? Se a gente for falar do gênero Homo, tá? A gente está falando aqui, então, de cerca de 2,4. Aí vai divergir um pouquinho aí, dependendo das pesquisas. É normal, isso na ciência, já falei para vocês. Algumas pesquisas divergem, mas o que a gente vai pegar aqui é a média, tá? Então, é entre cerca de 3 milhões e 2 milhões de anos atrás, mais ou menos, surgimento do gênero Homo, tá? Aqui nessa figura a gente tem 4 representantes do gênero Homo, certo? Que estão na nossa linhagem aqui do Homo sapiens. E aí, se a gente for pegar o Homo sapiens mesmo, que eu já falei para vocês, então, 300.000 anos atrás. Então, é bem importante que fique claro aí essa questão do tempo, como que o tempo está ligado a essa questão aí da evolução.